Várias vezes eu me pego pensando o que seria de mim se eu não tivesse encontrado Jesus. Essa casa que você está vendo aqui, onde é o escritório da igreja, era a minha casa. E o lugar onde fica o escritório, o lugar onde o pastor Marcondes senta, o dia que você entrar lá você vai ver, era a cabeceira da minha cama. E muitas vezes eu, ao dormir, tomava os meus calmantes. Com 25 anos de idade é normal? Você tomar remédio para dormir com 25 anos de idade é normal? E ali tomava os meus comprimidinhos, e quantas vezes eu pensei, amanhã eu não amanheço vivo. Sabe, uma iminência de morte, um estado mórbido, onde nada me fazia feliz. A minha esposa ia trabalhar e eu ficava dopado em cima de uma cama. Eu me lembro como se fosse hoje, o dia em que a dona Selva Campos Monteiro, quem conheceu ela? Professora Selva Campos Monteiro. Uma mulher que, apesar de não ser cristã, merece ser exaltada, porque aquela mulher nos ajudou, a mim e a minha esposa, de forma sobrenatural. E eu me lembro que minha esposa começou a trabalhar como diretora de uma escola chamada Otávio Ferreira. E aí a dona Selva passou a ser patroa da minha esposa, e eu consertava rádio e televisão. E eu estava acamado. E eu me lembro quando a dona Selva, ela era muito simpática, muito suntuosa, se vestia elegantemente. Lembra, irmão Carlos, dona Selva? Uma das maiores educadoras que eu já conheci na minha vida. Eu não estou falando isso porque ela morreu, não. E nem porque eu devo gratidão a ela, porque realmente ela era um exemplo de educadora, que merecia realmente ser lembrada como foi na construção daquela escola Selva Campos Monteiro, construída pelo prefeito Nenzim Veloso do Carmo. O que é bom tem que ser falado, gente. E não é porque a gente está aqui no púlpito que a gente vai deixar de falar a verdade, não. A dona Selva entrando na minha casa, eu estava dopado, e a minha esposa ia trabalhar na escola, e me deixava deitado dentro de casa, que eu não dava conta de levantar, porque eu tomava uns remédios muito fortes. E eu lembro como se fosse um dia, à tarde, a dona Selva entrou na minha casinha, casa humilde, toda bonita, toda bem vestida, e a minha esposa abriu a porta do quarto. Eu não sei nem se a minha esposa lembra disso. E a minha esposa abriu a porta do quarto, e eu vi aquela mulher na minha frente, e eu meio grogue, né? Meio bêbado de tanto remédio. E eu fico pensando, meu Deus, eu estava com 25 anos morto. Sabe por quê, irmãos? Porque um dia, por falta de orientação, eu não tive a orientação que você está tendo. Eu fui entrar numa igreja evangélica com 29 anos. Eu vim descobrir que Jesus existia com 28. E por conta disso, aos 13 anos de idade, eu adentrei pelos caminhos do Espiritismo. E eu fui para o Espiritismo não porque eu quis, mas é porque eu recebia entidades dentro da minha casa com 13 anos. Em 1976, eu já dava passividade para demônio. E eu quebrava tudo dentro de casa. E a minha mãe, sem saber o que fazer, então começou a me levar para o Vale do Amanhecer, em Planaltina de Goiás, quem conhece? E eu comecei a frequentar o Vale do Amanhecer. E ali eu conheci a mandatária daquela comunidade, chamada Tia Neiva. E durante muito tempo eu estive ali frequentando o Vale do Amanhecer, que é um umbandismo orientalizado, que é um umbandismo misturado com entidades orientais. É uma cidade espírita dentro do coração de Goiás. Goiás tem pelo menos 3 cidades espíritas, que é o Vale do Amanhecer, é Palmelo e a Cidade da Fraternidade. Então, irmãos, eu comecei a frequentar aos 13 anos isso aí, e eu sofri muito, e eu sofri demais. Como Planaltina era muito longe de onde nós morávamos, porque fica depois de Sobradinho, próximo a Formosa, então minha mãe falou, olha, está muito difícil para a gente ir, fica caro. A gente sempre ia no domingo. Então, vamos começar a frequentar o Campo Limpo,
que é um centro espírita que ficava na cidade de Santo Antônio do Descoberto, também em Goiás. Na época tinha um centro espírita que era conduzido por um líder chamado Mestre Ocanã. E ali eu comecei a frequentar com a minha mãe. Ficamos um tempo ali e descobrimos que também era muito longe. Santo Antônio do Descoberto não fica tão perto de Brasília assim, quanto parece. E aí nós começamos a frequentar um centro espírita no Guará 1, em Brasília, chamado Centro Espírita André Luiz. E durante muito tempo nós militamos, eu e minha mãe, militamos dentro dos círculos do espiritismo. Conheci o kardecismo, lemos muitas obras, fiz toda uma fundamentação dentro dos parâmetros espíritas. Li várias obras de Divaldo Pereira Franco, li várias obras de Ariston Santana, li várias obras de Chico Xavier, li várias obras de Zíbia Gasparetto, e ali nós acabamos criando uma estruturação, uma militância dentro do espiritismo. Mas aquilo não resolvia meu problema. As passividades, as incorporações começaram a ser doutrinadas. E eu passei por processos de desenvolvimento mediúnico. Passei por todas as salas de desenvolvimento mediúnico, porque o kardecismo ele é muito organizado. Então eu passei por 5 ou 6 salas, até chegar na última sala graduada, chamada Sala de Desobsessão. Durante todo esse tempo eu conheci entidades, eu conheci espíritos que trabalhavam na linha de cura. Eu conheci um espírito chamado Dr. Herman, que na verdade é um demônio. Eu conheci vários espíritos que trabalhavam na linha de cura. Mas eu não era curado, e eu não era feliz, e eu não tinha alegria da salvação. Eu estava sempre tendo problemas. Quantas e quantas vezes, mesmo dentro do kardecismo, eu acordava de quinta para sexta, eu podia dormir às 8 horas da noite de quinta-feira, quando dava sexta-feira, à meia-noite, eu acordava. Era incrível. Quando dava meia-noite eu acordava. Por quê? Porque as entidades da esquerda, mesmo naquele tempo, sem eu conhecer a linha esquerda, elas já me chamavam, elas já me envolviam, elas já tentavam estabelecer comunicação comigo. Então eu vim embora para Rio Verde, quando eu estava com mais ou menos 20 anos de idade. No ano de 1983, no mês de março, eu vim para Rio Verde. Chegando aqui, comecei a frequentar o Centro Espírita Eurípides de Barçanufo. Acontece que lá eu não me adaptei, porque havia uma certa elitização, e até hoje é assim. Eu não me adaptei. Comecei a frequentar aqui o Abrigo dos Velhos, também tinha reunião, que na época era dirigida por um homem chamado Ginfone, que também na época era dirigido por um rapaz que trabalha lá, chamado Ulisses, que hoje já não é rapaz mais. Então eu comecei a frequentar, não me adaptei. Por conta disso fui convidado por alguns amigos para conhecer a Umbanda. Como eu já tinha tido contato com pretos velhos lá no Vale do Amanhecer, como eu já tinha tido contato com pretos velhos, ficou fácil. Então eu comecei a frequentar a Umbanda. Durante muito tempo frequentei um terreiro de Umbanda. Em um dado momento, a presidente do terreiro falou: olha, meu sobrinho está chegando, e ele trabalha com uma entidade chamada Ogum de Ronda, eu quero te apresentar a ele. E me apresentou esse primo, esse sobrinho dela. Ele olhou para mim e falou: olha, nós temos que virar. Eu falei: virar o quê? Fica aí, sexta-feira você vem, porque o trabalho era quarta e sexta. Ele falou: vem na sexta que nós vamos virar. E eu fiquei pensando: virar o quê? Quando foi na sexta-feira, numa dessas sextas-feiras então, terminou a Umbanda, os caboclos foram embora, os pretos velhos foram embora e nós ficamos. Fomos para uma sala apertada. Quando nós chegamos lá então, invocou-se e o guia dele desce. E quando ele põe a mão na minha cabeça, então a coisa pega. Então a coisa pega. Eu não vou trazer mais detalhes, até porque eu não quero te trazer perplexidade nem colocar medo em você. O resultado é, irmãos, que quando eu pensei que não, eu estava mergulhado dentro dos umbrais do espiritismo. Quando eu pensei que não, eu estava frequentando cemitérios.
Quando eu pensei que não, eu estava fazendo despachos. Quando eu pensei que não, eu estava bebendo marafa. Quando eu pensei que não, eu estava fumando cucurute. Quando eu pensei que não, eu estava tomando em coité. Essa é a linguagem quimbandesca. E aí, irmãos, o que não era bom ficou pior. Quando eu me casei, eu descobri que eu precisava deixar isso, porque minha esposa era católica. E eu tinha vergonha da minha esposa saber que eu frequentava terreiro de macumba. Quando eu me casei com ela, eu disse para ela: olha, então agora eu vou ser católico junto com você. E nós começamos a frequentar uma igreja que tinha aqui, na Vila Renovação, que fica abaixo da Renovação, tem uma igreja católica ali. E todos os domingos a gente ia para a missa. Eu parei com o espiritismo, eu não quis mais. De médium passei para católico, assim, desse jeito. E as entidades começaram a mandar recado. Ogum de Ronda mandava recado e falava: volta. Os Exus falavam: se você não voltar, nós vamos te matar. Veio um recado de Brasília, do Centro Espírita André Luiz, uma entidade que se intitulava como padre, que eu várias vezes me consultei com essa entidade, chamado Padre Frederico. Hoje a gente sabe que não é padre coisa nenhuma. Mandou um recado para mim e falou: ou você volta, ou você vai ter problemas seríssimos. Então veio o aviso de Brasília, veio o aviso dos terreiros de Umbanda, de Quimbanda, e eu não voltei. E acontece que nesse espaço de tempo, do mês que eu casei, do dia 27 de julho, até o mês de setembro, eu fui acometido por uma enfermidade que não tinha diagnóstico. Eu fui acometido por uma enfermidade que não tinha cura. E eu comecei a vomitar tudo aquilo que eu comia ou que eu bebia. E foi vomitando. E foi vomitando. E eu comia, ficava tonto. Eu bebia, ficava tonto. Quantas vezes eu acabava de jantar e eu entrava num processo de tontura e de vômito e de descontrole emocional, que hoje a gente sabe que é pânico. Naquele tempo não tinha esse diagnóstico. Hoje é fácil. Você chegou no médico dando faniquito, o médico fala: é pânico. E aí eu ia para o pronto-socorro. Chegava lá, os médicos não sabiam o que era. Vale um 10. Vale um 10. E aí o cidadão ficava 2 dias babando em cima de uma cama. Babando. Eu babava em cima da cama. Então, irmãos, não tinha alegria, não tinha paz, não tinha felicidade, porque eu não queria mais aquilo para mim. Mas eu não estava autorizado a deixar aquilo, porque eu havia cedido o meu corpo para essas entidades, para esses demônios. E eles achavam que eram meu dono, que eu era propriedade deles. Eu era burro na esquerda, eu era cavalo na direita, e eu era médium dentro do kardecismo, que eles chamavam de apará, que eles chamavam de médium de psicofonia. E durante muito tempo eu comecei a definhar, chegando mais tarde o diagnóstico de anorexia. Com 48 quilos, não comia, não bebia, eu era um anorexo. E só emagrecendo, não era homem para nada. Sabe o que não é ser homem para nada? Quem entendeu, entendeu. Quando foi um dia, fui para Palmelo. Chegando na cidade de Palmelo, não fui atendido. O médium estava pescando. E naquele dia, eu não tinha dinheiro para voltar. Ou eu pagava o hotel, ou eu voltava. E eu falei para minha tia-mãe, falei: mãe, era um feriado, se a gente pagar hotel para ser atendido amanhã, que também não é certeza, porque tinha 1000 pessoas hospedadas lá, a gente não chega em Rio Verde. O que a gente faz? Ah, meu filho, você que sabe. Eu falei: então vamos voltar para Rio Verde. Quando estávamos voltando para Rio Verde, numa cidade próxima chamada Pires do Rio, uma mulher entra no ônibus e eu passando muito mal, porque eu sentia vômito constantemente, tonturas, vômitos. E essa mulher, eu sentei ao lado dela, porque eu comecei a passar mal. Era uma moça morena, jovem.
E ela começou a falar de Jesus para mim. A princípio eu tive uma repulsa, é normal. Normalmente o espírita não gosta que fala de Jesus, e nem ele entende por quê. Nem ele entende por quê. E ela começou a falar de Jesus. No começo eu tive uma repulsa, mas à medida que o carro foi andando, o vento foi batendo no meu rosto, e ela foi falando de Jesus, aquilo começou a soar como uma canção. E aí ela foi falando de Jesus, e por fim eu já comecei a conversar com ela. Ela falou: o que você veio fazer aqui? Eu falei: eu vim buscar uma cura. Cura de quê? Não, eu tenho uma doença que não tem diagnóstico. Alguns falam que eu tenho anorexia. A verdade é que eu só emagreço. Ela falou assim: olha, se o médium aí tem poder para te curar, eu não sei, mas Jesus cura você. Chegando em Rio Verde, procura uma igreja Assembleia de Deus, ou então procura outra igreja evangélica. Eu cheguei em Rio Verde, chamei minha esposa para ir para a Assembleia de Deus. Ela falou: de jeito nenhum. E aí eu não fui, ainda sofri mais algum tempo, até que um dia, então, vendi essa casa para um filho de Deus, e ele fala de Jesus para mim. E a alegria da salvação entrou na minha vida. Hoje há alegria na minha vida. Hoje há satisfação na minha vida como há na sua. Sabe por quê? Porque agora, se eu morrer, eu sei para onde irei. E eu não vou para um lugar diferente de onde estou, porque não é que eu vou morrer e vou para o céu. Na verdade, nós já estamos no céu. Você já é propriedade do Senhor Jesus. Agora você não tem mais que se filiar a entidade nenhuma. E agora você deixa de ser burro, você deixa de ser cavalo, você deixa de ser apará, você deixa de ser médium, e agora você é profeta de Deus. E agora demônio nenhum tem autoridade para entrar no teu corpo. Demônio nenhum tem autoridade para te colocar doença. Demônio nenhum tem autoridade para apagar o teu nome do livro da vida. Porque agora você tem a salvação naquele que vive e reina. E a nossa fé não é uma fé de que precisa ver, de que precisa sentir. Se Jesus não aparecer para nós e não nos tocar, ainda assim somos de Jesus. E aí, meu irmão, ficou dentro de mim uma loucura chamada reencarnação. Foi mais fácil sair dos demônios, foi mais fácil sair do espiritismo do que abandonar a teoria, a doutrina da reencarnação. Então Deus teve que desconstruir. E agora eu sei que eu não preciso reencarnar para ter um encontro com Deus. Com um nascimento só, ao homem é dado nascer e morrer apenas uma vez. Com apenas uma vida, Deus te leva para o céu. E apenas com uma vida, se você não tomar cuidado, você vai para o inferno. Acabou. Acabou. Acabou o sofrimento. Acabou a enfermidade. Acabou a doença. Acabou o pânico. Acabou o medo. Acabou a vergonha. Acabou a escravidão. Agora nós somos livres. Agora nós somos livres.